A pergunta é: quanto tempo vai durar a guerra? Nós estamos analisando num contexto bíblico, numa cosmovisão profética, para entender o que está acontecendo atualmente no mundo envolvendo a questão de guerras e os eventos envolvendo os Estados Unidos no mundo à luz da profecia do Apocalipse. Embora que tenha uma outra corrente, né, evangélica, que faz um cálculo de que haverá 7 anos do anticristo, né, e nesse período de 7 anos haverá 3 anos e meio de paz. E como, de acordo com essa visão, a gente pode entender também aqui o contexto profético dos nossos dias. Embora nessa visão desses últimos 7 anos, eles usam a profecia de Daniel, que já passou, né, que já foi cumprida no período entre o batismo de Cristo e a morte de Estevão, a última semana da profecia. Mas, como nós já vimos, né, algumas profecias podem ser tipológicas, ou seja, ela pode se repetir, mesmo que não haja, né, ela não foi indicada para o período, mas a história se repete e algumas profecias elas podem se repetir, não no contexto que ela foi profetizada, mas em outro contexto, conforme já falamos em outros vídeos. Mas diante desse contexto, né, de tudo isso que ocorre, a gente vai aqui mostrar a respeito desse cálculo e que ele pode ter essa aplicação. Não vou dizer cumprimento, porque não há, como eu disse, não é uma profecia de tempo para esses últimos dias, mas pode haver uma aplicação como uma repetição ou uma tipologia profética. Então, quando a gente pega o início dessa guerra, né, que começou lá no dia 7 de outubro de 2023, tudo começou a partir de lá, né, quando o Hamas resolveu atacar Israel nessa data 7 de outubro, que conforme já vimos também em outras postagens aqui no canal do YouTube, da cronologia bíblica, essa data ela está ligada diretamente à criação da Companhia de Jesus no dia 27 de setembro de 1540, que equivale à data pelo calendário gregoriano proléptico ao dia 7 de outubro de 1540. Então, exatamente 69 semanas depois, né, ou 483 anos, então nós fizemos uma comparação com a profecia de Daniel das 70 semanas, né? Só uma analogia, não dizer, a profecia não está aqui se cumprindo em todos os seus termos, mas apenas usamos exatamente como uma tipologia, como uma comparação para analisar os fatos atuais, né? A história pode se repetir. E no contexto mostrou que exatamente, né, na data exata de 69 semanas ou 483 anos, estourou essa guerra Israel-Hamas, e aí nos chama a atenção para a gente também entender o cálculo, né, que envolveria então a última semana, já que 69 semanas é 483 anos que deu início a essa guerra, então restaria uma semana que equivale aí a 7 anos. E se tomarmos esse período como literal, 1260 dias, ele chega a 20 de março de 2027. Observe aqui a calculadora, ela calcula a data, né? Eu coloco aqui duas datas, de 7 de outubro de 2023 a 20 de março de 2027 dá 1260 dias. A diferença em anos é dar 3 anos, 5 meses, 1 semana e 6 dias, porque aqui não é o cálculo literal, não é o cálculo solar, né, do calendário solar, é o cálculo estamos tomando aqui o tempo literal, o tempo profético como tempo literal de 1260 dias. Se fizermos o cálculo pelo calendário solar, o calendário que nós usamos atual, né, convencional, então esse vai para 7 de outubro até 7 de abril, que dá exatamente aqui 3 anos e meio, né, 3,5 anos ou 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, 1278 dias. Então, fica aí entre essas duas datas, 20 de abril, que é exatamente, porque chama a atenção 20 de abril, porque é o dia do equinócio, ou seja, é o último dia do ano 5.996, então a virada para o ano 5.997, vai ser aqui dia 20 de março de 2027, é o dia do equinócio, que é o dia da virada para o início do ano 5.997, isso, então, por isso que nos chama a atenção. Dessa maneira, né, a diferença é pouca, 1260 dias para 1278, 18 dias de diferença entre 20 de março e 7 de abril. E então, né, diante desse contexto, né, tem essa corrente, né, evangélica, religiosa, que então
crê que nesse é o tempo que vai aparecer o anticristo, em que vai promover uma falsa paz que vai durar 3 anos e meio. E essa falsa paz é apenas para definir os seus interesses de querer governar o mundo, ser uma autoridade universal. Embora quando os homens pensam que eles estão promovendo os seus planos, na verdade é Deus quem está guiando, Deus quem está conduzindo a história do mundo. E essa paz pode ser necessária. Pode ser necessária que haja uma paz em todo o Oriente Médio após esse período de guerra que nós vimos desde 7 de outubro, e aí foi aumentando com a escalada com o Hezbollah, entrou em 2024, depois veio o bloqueio naval e a tensão no Golfo do Irã em 2025, então houve uma guerra regional ampliada no Líbano agora em 2026, a partir da guerra envolvendo Estados Unidos, né, e Israel entrar na guerra contra o Irã, e aí entra o Hezbollah também, e essa guerra pode pode durar ao longo de todo esse ano, e só realmente haver um período de paz completa ali em todo o Oriente Médio, nesse período aí entre 20 de março de 2027, se o tempo for literal de 1160 dias, ou 3 anos e meio no tempo solar, que iria até 7 de abril. Então, dentro desse contexto profético, essa guerra, não sei como ampliada ou não, mas ela pode perdurar por todo esse ano até ainda o início do próximo ano, quando então o anticristo promoverá essa falsa paz, e aí ele se tornará um líder respeitado no mundo inteiro, e até mesmo, conforme as profecias do Apocalipse, ele receberá o poder dos governos do mundo para reinar sobre o mundo. A profecia que temos realmente para esses últimos dias é a profecia de Apocalipse 13, envolvendo aí a besta do mar, que é a Igreja Católica, o papado, e a besta da terra, que são os Estados Unidos da América, sob a liderança do dragão. E eles, né, o que é que o dragão quer junto com os seus dois parceiros? É o domínio universal, o domínio do mundo. E tudo que ele quer é implantar o seu reino, e impedir o reino de Deus. E como ele pode impedir o reino de Deus? Impedir que o evangelho seja pregado em todo mundo. Porque o que é que Deus disse? Que será pregado o evangelho do reino em todo mundo, então virá o fim. Então a intenção do inimigo é essa. E nós vemos que todos os países islã, eles criam uma barreira contra o evangelho. Eles estão impedindo as pessoas de alcançar, né, de ter acesso ao evangelho. E enquanto isso estiver ocorrendo, então não virá o fim, né? Jesus não irá voltar. Mas ocorrendo essa paz a partir de 2027, no início, né, ali do equinócio da primavera no hemisfério norte, né, aqui no hemisfério sul no Brasil é outono. Então pode ser o início de uma nova era de cooperação global, um esforço conjunto no espaço da Estação Internacional, né, ou seja, várias alianças envolvendo vários contextos, um corredor de infraestrutura global de comércio, tudo isso essa paz pode envolver, né, resposta conjunta às mudanças climáticas, enquanto uns ainda estão negando, mas pode ser que essas questões climáticas venham a piorar e vai forçar que haja justamente um acordo para que haja redução dos efeitos climáticos, redução de armas, para que haja uma maior confiança mútua, uma força regional de manutenção de paz em operação, um fundo global de investimento em desenvolvimento humano, como tudo isso já faz parte da Agenda 2030. E aí então haverá essa cimeira de líderes, uma visão de futuro compartilhado, né? Todos se unirem para um bem maior, o bem do planeta. É assim que essa paz vai querer. Mas Deus tem uma outra paz, né? A paz que ele traz é a paz promovida pelo Evangelho. O Evangelho traz a paz, a verdadeira paz ao coração e a salvação. E nesse contexto de guerra está havendo conversões no Oriente Médio, mas não pode ser aberta nem declarada, a ponto de que nós vamos ver aqui pessoas que estão sonhando com Jesus. Mas é necessário que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Então não é de estranhar que essa guerra do Irã, ele está atirando para todos os lados, ou seja, né, está envolvendo todos os países orientais ali, vários países orientais que, digamos assim, não tinha nada a ver com a guerra, mas está sendo envolvido. Então é como se estivesse querendo forçá-los a entrar na guerra, né, de alguma maneira forçar o Kuwait, o Bahrein, o Catar, os Árabes Unidos, o Omã, a Arábia Saudita, até a Jordânia já foi atingida.
Então, falar na Jordânia, um missionário falou que na Jordânia, lá não pode haver conversões, né? Ou seja, conversões abertas, não pode haver mudança de credo. O muçulmano, ele já nasce com a certidão de nascimento indicando a sua religião. Então, ou seja, se ele mudar de religião, teria que mudar a certidão de nascimento, mas isso é proibido. No documento tem a religião dele. Então, qualquer mudança de religião é clandestina. Não pode mudar o documento. Então, existem vários meios de coerção, morte, perseguição, prisão, multa, degredo, né? Expulsão da família. Então, várias penalidades para aquele que se torna cristão. E então isso complica, né, que o evangelho seja pregado. Diante disso, muitas pessoas estão sonhando, muitos muçulmanos estão sonhando com Jesus. Sonhos com Jesus estão levando muçulmanos ao cristianismo. Então, nos últimos anos, um número crescente de muçulmanos, especialmente em nações fechadas como o Irã e países do Oriente Médio, tem relatado sonhos e visões vividas com Jesus Cristo. Um estudo de 16 anos de seminário teológico, Fuller, revelou que 27% dos muçulmanos convertidos relataram ter tido esse tipo de sonho antes de se converterem, com algumas estimativas chegando a 40%. Essas experiências muitas vezes trazem mensagem de paz, cura ou referência direta a Cristo. Em muitos casos, os sonhos levam a buscar as escrituras, cristãos locais ou igrejas subterrâneas. Uma mulher paralítica, por exemplo, sonhou com Jesus, orou a ele e acordou curada. Pouco depois entregou sua vida a Cristo. Essas experiências, elas são reais. Inclusive, Lamartine Porcela, ele gravou sobre pessoas que em todo o Oriente Médio estão sonhando com Jesus. Ele tem uma gravação no Instagram. Houve aqui também um relato na revista, né, uma reportagem de um líder islâmico que se converte após sonhar com Jesus no Egito. E no sonho ele disse: "Eu sou Cristo". E aqui está escondendo o missionário, né, para não mostrar o rosto dele, mas aqui é o muçulmano que se converteu. Também temos aqui Augusto Nicodemos, né, também falando sobre essas experiências sobrenaturais da providência divina em fazer com que os muçulmanos sonhem com Jesus, já que os missionários não podem, né, muitas vezes pregar para eles, só em condições realmente extremas. E aí então existem várias reportagens falando que houve uma situação lá em que mais de 200 muçulmanos em Gaza se converteram após sonharem com Jesus na mesma noite, durante esse período de guerra. Então Deus está trabalhando no meio da guerra, né? Porque a guerra até ajuda, facilita, vamos dizer assim, porque enquanto os soldados estão envolvidos aí na guerra, a preocupação aí com a guerra, então o povo fica mais livre para expressar ou para até mesmo assistir a algum culto. Então essa questão de 200 muçulmanos sonharem com Jesus realmente mostra ser bem real, porque está em vários sites, em vários artigos e reportagens diferentes. E isso é justamente o que está acontecendo. Mas precisa ser mais abrangente, né? Precisa, vamos dizer assim, sair da escuridão, sair do subsolo, sair do subterfúgio para que haja uma plena liberdade em que as pessoas tenham acesso ao Evangelho. Porque este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes ou nações, povos e línguas. E então virá o fim, somente virá o fim. E assim Deus está agindo. Diante dessa situação, cremos que essa guerra não é simplesmente uma guerra de petróleo, não é uma guerra que apenas envolve interesses econômicos. Estão querendo encampar, né? Os homens sempre protegendo a questão puramente econômica, né? Que é o Deus desse mundo, é o dinheiro. Mas Deus está agindo para que o Evangelho seja pregado, para que as nações que ainda não têm essa liberdade e que não permite que o Evangelho chegue aos seus cidadãos, precisam todas cair, ceder, de alguma maneira elas vão abrir essas restrições para que então todos tenham acesso à palavra de Deus antes que venha o fim, porque esse é o projeto, é o plano de Deus. E diante disso nós ficamos aguardando, ficamos observando e esperando ver se está dentro desse contexto profético. Se tiver, ergamos a nossa cabeça, né? Olhemos para o alto, porque a nossa redenção se aproxima.